O programa Zotropo, da TV Cronópolis, aqui no Reserva Cultural, é pra lá de especial. Ao meu lado, a atriz Nídia Alicia e o montador de filmes Máximo Barro. O que eles têm em comum? Os dois trabalharam na Vera Cruz. E esse programa falará sobre a Vera Cruz. Máximo, para começar, conte para os espectadores o que foi a Vera Cruz. Bem, ela foi a modificadora daquilo que possa ser um estúdio que se propunha a fazer profissionalmente o material, né? Os filmes, as produções. É claro que a Atlântida tinha tentado fazer isso antes, e antes da Atlântida também a Cinédia tinha tentado, mas eles tinham tentado apenas, enquanto que a Vera Cruz conseguiu chegar àquilo que poderia ser o ideal de se fazer uma industrialização do cinema, e não mais uma aventura amadorística a cada 6 meses. E a Lídia atuou no filme Ângela. Eu queria que ela falasse a respeito dessa participação, desse importante filme da Vera Cruz. Foi uma participação muito engraçada. Uma manhã, cedo, o diretor Cavalcante apareceu em casa. Nídia, eu quero que você participe do filme. Vamos embora já. Vamos embora já, porque... Não, porque vamos escolher o vestido, vamos fazer maquiagem e você vai ser uma cantora. Você canta, então não tem nada de especial. Digo, tá bom, mas eu vou cantar o quê? Não precisa cantar nada, porque tem uma gravação. Então você dubla. Digo, ótimo, conheço a música? Sim, você conhece. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, o vestido. O vestido para uma cantora que canta no municipal, numa grande festa, tinha que ser super habillé, vestido comprido. Eu disse, vamos em casa da Yolanda. Yolanda era Yolanda Penteado, casada com Titilo Matarazzo, um dos diretores da diretoria, digamos, diretor da diretoria, claro, mas enfim, dos que participavam não só da Vera Cruz, como também do Teatro Brasileiro de Comédia. Então fui na casa da Yolanda, junto com o Cavalcante, e ele explicou o que queria. A Yolanda abriu um armário que pegava a parede toda, dizendo, este. Deu um vestido de veludo grená, que eu enfiei e estava perfeito, parecia feito por mim. Digo, muito bem. Agora vamos no mapping. Digo, mapping. Por quê? O mapping existia naquele tempo em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, e lá tinha um maquiador muito bom. Então, fiz a maquiagem. E aí atravessei a rua e entramos no Teatro Municipal. Muito bem. Depois aí, bom. Começamos. Começamos o quê? Eu lá, solta uma música. Eu não conhecia a música, nunca tinha ouvido. E dublando. Dublando o quê? Abrindo a boca. E foi. Aquele jeito que se usava muito antigamente. Na hora sai. E saiu. Quando eu fui ver o filme, eu não estava dublando coisa nenhuma, mas ninguém percebeu, acharam ótimo. Esse filme, ele ganhou diversos prêmios, né? Governador do Estado, foi um filme... O Ângela fez muito sucesso. Foi um filme muito simpático. Foi a estreia da Inesita Barroso no cinema. E ela se deu tão bem que já fez outros filmes. Foi um período brilhante da Vera Cruz. Aconteciam coisas estranhíssimas, mas era muito bom. Máximo, conte alguma curiosidade da Vera Cruz. A Nídia acabou falando que acontecia coisas estranhíssimas. Que tipo de coisa acontecia nos estúdios da Vera Cruz, lá em São Bernardo do Campo? Eu fui trabalhar na Vera Cruz quando eu era uma espécie de assistente técnico, coisa assim, do Mazzaropi.
e uma duas sequências com cenografia foram feitas lá dentro, porque ele alugava todo o material da Veracruz também, né? Tanto o parque elétrico como o parque de câmeras e mais o parque sonoro, né? Era tudo ele de uma vez lá com os técnicos da Veracruz. Então a primeira vez que eu entrei na Veracruz, que trabalhei dentro da Veracruz, foi só em 60, isto é, 10 anos depois do nascimento dela, 10 anos depois do Caiçara, né? O que se ouvia falar era uma coisa assim muito... Logicamente eram as coisas que o Galileu inventava, porque o Galileu começou lá como ele era da área de publicidade, depois que ele passou para a área técnica. Então ele me contava como é que eles formulavam as coisas para ficar o máximo possível parecido com Hollywood, né? Sobre muitos aspectos ele existia essa semelhança, porque dado que era uma coisa que tinha começado corretamente, tinha começado com os equipamentos que deveria, né? Com os técnicos também que deveriam estar, todos enxergavam a Veracruz como uma espécie de Hollywood. O Marcos Margulies, ele já morreu, ele me contou que quando ele chegou, contratado pela Veracruz, né, quando ele passou pela alfândega, perguntaram qual é o seu ofício, e ele disse cineasta. Então o rapaz disse, ai, mais um da Veracruz! Até o pessoal da alfândega sabia, porque chegava câmeras todo dia, chegava equipamentos de toda a ordem, né? E isso era uma grande revolução para nós, porque a gente nunca imaginou uma coisa dessa ordem. Se você pensar naquilo que foi o início da Atlântida, eles trabalhavam com uma câmera do cinema mudo que tinha sido posteriormente adaptada, puseram um motor, adaptaram, mas o som e a imagem corriam juntos e você não podia montar, portanto, você não tinha as coisas separadas. A Atlântida começou desse jeito, né? Aqueles primeiros filmes que a gente vê ainda que pertence quase que à pré-história, eles eram feitos desse jeito, coisa que nunca aconteceu na Veracruz, né? A Veracruz também foi muito difamada porque trouxe técnicos estrangeiros e o Cavalcanti fazia questão disso, porque quando ele deu aula para mim, do MASP, ele dizia, o defeito que eu encontrei no Brasil, depois de 20 anos de ter saído e eu volto, ele continua igual, todo mundo é gênio no Brasil, ouve falar e já sabe tudo. Ele trouxe os técnicos, cada técnico tinha 3 brasileiros atrás, é por isso que tinha aquelas equipes que pareciam um campo de batalha. É porque ele sempre colocava 3 técnicos atrás desses estrangeiros para aprenderem como era feito o filme, como deveria ser feito, né? Com o cuidado, com o amor com que o filme deveria ser feito. E é por causa disso que ele foi bastante difamado na época, né? Teve muita gente que ficou satisfeitíssima quando o Cavalcanti foi defenestrado. Uma pena. Nídia, comente dessa ligação entre a Companhia Cinematográfica Veracruz e o Teatro Brasileiro de Comédia. Olha, era muito grande mesmo, porque os atores principais inicialmente eram do TBC e os diretores também, porque tanto Adolfo Celli, que dirigiu Caiçara, como depois Luciano Salce, que dirigiu um filme engraçadíssimo, que era Uma Pulga na Balança, depois o Ruggero Jacobi, todos eles dirigiram na Veracruz, mas eram diretores do TBC, e os atores. Bolini. O Bolini, depois ele veio mais tarde, também dirigiu. E os atores principais saíram do TBC. Paulo Tran, Cacilda Becker, depois Tônia Carreiro, a própria Maria Della Costa, Valdemar Vei, que foi muito bom também. Uma série grande, o Renato Consorte, que fez o único ator que participou de todos os filmes da Veracruz. Então foi...
eram irmãos. Por quê? Porque o Franco Zampari primeiro fundou o TBC e logo depois fundou a Veracruz. Então partiu do mesmo grupo, eram sempre as mesmas pessoas. Máximo, eu queria que você falasse dessa questão da locomoção. Você morava aqui em São Paulo e ia todo dia para São Bernardo do Campo trabalhar na Veracruz. Era uma epopeia? O deslocamento, na época que a estrada, a Anchieta tinha só 2 faixas, a gente disputava com ônibus, disputava com caminhão, com tudo aquilo que ia para Santos, a gente disputava no carro, não é? Quando ia de carro, grandes, e muitas vezes eu fui de ônibus para lá. Então a gente ia na rodoviária, que era no Parque Pedro II, tomava o ônibus e descia perto da Veracruz e o resto a gente fazia a pé. Passava pelo cemitério e depois entrava na Veracruz. Na Veracruz, o pessoal deslocava-se só de táxi. Isso era uma coisa extremamente custosa, porque não havia a equipe, por exemplo, a equipe não parecia tanto porque a maioria já moravam em São Bernardo e os outros deslocaram-se para São Bernardo. Era muito mais interessante eles andarem a pé 10 minutos do que gastarem, ter que acordar 2 ou 3 horas mais cedo para todo esse deslocamento. Agora, atores e técnicos, esses moravam aqui. Então, eles deslocavam-se de carro, de táxi ou de ônibus, não. De ônibus eu, porque era pobre. E trabalhava em equipe mais pobre do que eu. Então, eu ia de ônibus muitas vezes. Agora, os outros não. E na Veracruz, isso era um enorme de um gasto, porque chegava a atriz, um táxi para ela, e chegava 10 minutos depois o Chick Fowell, fotógrafo, um táxi para ele, um táxi para o outro. E assim, não é que se dizia às tantas horas lá e vamos sair com 4 ou 5 pessoas dentro do táxi. Tudo isso era... O dinheiro corria solto sobre esse aspecto. Não é isso que levou a Veracruz à insolvência, mas, entre outras tantas coisas, isso foi das coisas que não deveria ter acontecido lá. Eu acho que a coisa mais grave na época é que quem tomava conta das despesas não entendia nada de filme, nada de cinema, nada de economia, porque achava que pode gastar, entendeu? Isso foi muito grave, porque não havia reserva para começar. O dinheiro, no começo, era do próprio Franco Zampari e dos sócios. Depois, era dinheiro que se pedia emprestado a banco. E a coisa foi ficando grave. Este foi um dos pontos de desentendimento entre o Cavalcanti e o Zampari. Porque o Cavalcanti, com todos os defeitos que pudesse ter, todo mundo tem, mas era um homem de cinema. Ele estava fazendo cinema há 20, 30 anos, na Europa, em todo lugar. E o Zampari não entendia nada de cinema. E o irmão dele, que foi justamente o administrador, entendia ainda menos. E achavam que aquilo tudo era um sonho que estava sendo realizado. E que então se deveria usar a própria fantasia. Não havia limites. E também os contratos eram feitos de maneira não muito econômica. Mas pessoas que não são do ramo e não podiam ser naquele tempo, hoje em dia a coisa mudou muito, mas naquele tempo o dinheiro andava solto. E aí, você me perguntou da ligação do TBC com a Veracruz. O TBC passou a sustentar a Veracruz. E o TBC começou, de grande sucesso e de muito dinheiro, a sumir o dinheiro.
Quando se chegou ao ponto que os atores não eram mais pagos no dia, certo? Aí começou a degringolar tudo. Foram muitas coisas que, reunidas, fizeram com que a Veracruz e o TBC se ressentissem de uma maneira violenta. Porque a Veracruz, só com o filme Cangaceiro, do Lima Barreto, teria ganho o dinheiro que a Colômbia recebeu de volta, porque o Caiçara passou no mundo todo com sucesso, mas não veio mais um centavo para cá. Isso foi por conta dos americanos. Enfim, foram alguns negócios não muito bem feitos. Se houvesse pelo menos 15 anos com filmes do gênero que se ia fazer, era uma outra coisa. Mas ela tinha nascido também com alguns pesares, né? O Cavalcante vinha da Inglaterra. E na Inglaterra fazia-se um cinema extremamente estratificado. Caso você precisasse colocar um quadrinho na cenografia, eles iam lá no fundo da Veracruz, onde que era a parte onde se trabalhava as cenografias todas. Ela estava muito distante por causa da máquina que fazia barulho. E a Veracruz não tinha estúdios blindados. Então eles iam lá embaixo e traziam a pessoa. Ele olhava e dizia: o que é que precisa? Aquilo lá. Então ele voltava lá, ia buscar martelo, prego que ele precisava e ele colocava. Às vezes, isso acontecia logicamente com os brasileiros, precisa pegar aquilo lá. O cara pegava a coisa assim, ia dar o Tique, que era mais inglês do que o Cavalcante, e dizia: qual é o teu ofício? Eu disse: sou eletricista. Então fica lá na coisa. Isso tudo emperrava as coisas. Você ficava com toda a equipe parada, esperando uma pessoa que viesse, voltasse de novo e novamente vinha com equipamento para bater 3 vezes e ir embora novamente com as coisas. Tudo era feito mais ou menos desse jeito e nesse sentido. Se precisava repetir 28 vezes, e isso aconteceu, repetia-se a tomada 28 vezes, enquanto o diretor de fotografia, o cameraman e mais o diretor não estivessem de acordo. Depois das 28 vezes, não era a 28ª que era escolhida a 5ª, ficava assim novamente numa coisa que não era o correto, né? Para se fazer um cinema profissionalizado e tudo mais. Só que esse era o jeito como se trabalhava na Inglaterra. Porque quando o Cavalcante foi meu professor, ele dizia que dava para se fazer um filme fora da Inglaterra, cortando 1/3 dos técnicos que trabalhavam. Por que acontecia isso? Infelizmente, eu sou homem de sindicato, infelizmente porque naquele momento o Churchill perdeu a eleição e ganhou o Attlee. E aí entraram os sindicatos. E os sindicatos eram ferozes lá. Eles mandavam mesmo. Na Inglaterra tinha a profissão de claquetista. Isso me foi contado por um francês. Eles estavam fazendo um documentário, metade na Inglaterra e metade da França. Então, quando o filme era feito na França, 2/3 eram franceses e 1/3 de inglês. E na Inglaterra invertia a coisa. Ele era assistente de direção, ele foi para a Inglaterra e de repente aparece um homem fantasiado de claquetista com uma roupa cheia de bolsos, onde ele puxava todas as coisas numa claquete enorme. E ele praticamente contava a história do filme para dizer: 55, primeira. Ah! E o negativo mandando a coisa, né? Assim também as coisas tinham que dar no que deu. Na Inglaterra dava para fazer, porque se tratava de uma língua inglesa, eles estavam ligados aos americanos, já era uma coprodução, né? As coisas tinham ficado de tal maneira caras nos Estados Unidos que era muito mais barato você fazer na Inglaterra. Um diretor de fotografia
nos Estados Unidos não ia trabalhar nunca na Inglaterra, como acontecia. É igualzinho à guerra. Um capitão americano ganhava como era a coisa que me falou a pessoa, era um inglês, ele me disse que um capitão inglês ganhava tanto quanto um sargento americano. Essa era a diferença que existia na guerra e existia no cinema também. Então as pessoas que iam para lá não eram aqueles que eles levavam o mínimo possível dos Estados Unidos para a Inglaterra. E isso simplesmente liquidou com o cinema inglês. Eu discordo de que no após-guerra o melhor cinema do mundo foi o neorrealismo italiano. Não foi, não. O melhor cinema do após-guerra é o cinema inglês. Em 5 anos ele foi desmontado. Que não tinha, eles não podiam pagar aquilo que ganhava um norte-americano. E agora o sindicato inglês queria uma equiparação. É por isso que o Cavalcanti veio ao Brasil, porque lá não dava mais para trabalhar. A Vera Cruz foi uma tentativa de industrializar o nosso cinema. Vocês acreditam que um dia chegaremos à indústria? A indústria existiu. A Boca do Lixo foi indústria. A Boca do Lixo nunca teve... E rendeu. Nunca teve a ajuda de ninguém, nem do governo. A Embrafilme não ia dar dinheiro para a Boca do Lixo, e nem de particulares. Houve uma coisa muito sadia, não é? Que foi uma conivência entre o produtor e o dono do cinema, que tornava-se produtor, e o filme ia para o cinema dele com regalias, não é? E teve a Boca do Lixo, enquanto os filmes foram eróticos e não foram explícitos, ela viveu assim. Foi a única vez no cinema brasileiro onde que o produtor jogava o dinheiro dele. E caso não fosse bem, ele não fazia o segundo filme, porque ele não teria dinheiro para fazer o segundo filme. Ele tinha que saber muito bem o que ele estava fazendo, né? E isso existiu. Existiu muito bem, só que ninguém quer falar da Boca do Lixo, porque é feio. Não, mas foi muito importante também, porque enfrentou um momento muito difícil por causa dos temas que eram permitidos e proibidos. A censura funcionava muito. E ninguém se arriscava mais para fazer grandes filmes naquela época. Então, os filmes do Boca de Lixo, alguns eram muito bons, inclusive, e eram de grande agrado público. Porque se não fossem de agrado do povo, não continuariam fazendo. Então, representam uma época. Eu acho que isso é muito importante dizer. E mais outra coisa, o pessoal da Vera Cruz que foi trabalhar na Boca do Lixo. O Walter Cury fez 4 ou 5 filmes na Boca. O Alfredinho Sternheim, ele fez todos os filmes que ele dirigiu e fez na Boca. E os outros que vieram da fotografia, do som, etc., também vieram da Vera Cruz. Dificilmente a gente encontra alguém fugido não, coitados, que egressos da Maristela. A maioria veio da Vera Cruz, porque eram técnicos de alta qualidade. E quando eles trabalhavam, eles ensinaram para os assistentes deles, tanto quanto os ingleses, que eram os que cuidavam, né, da coisa. Até um certo momento, e isso também foi outra das coisas péssimas do Zampari, de ele fazer brigas nacionais dentro da coisa. Então, a equipe de fotografia, até um certo momento, era inglesa. Todos. Desde aquele que ligava, que andava com o fotômetro na mão, o outro que ligava o refletor, o outro que ligava a câmera, todos eram ingleses. E daí para frente, então, começaram os italianos. Então, tinha as equipes italianas, as do Ugo Lombardi, de um lado, e a do Chick Fowler do outro, brigando entre si. E os italianos todos tinham trabalhado com Rossellini. Naquela época também tinha isso, né? Todos eram assistentes de Rossellini. Os assistentes de Rossellini que estavam morando no Brasil não caberiam naqueles ônibus de vários módulos, não caberiam lá dentro. O nome do programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu gostaria de saber de cada um de vocês o que o cinema revela.
que o cinema revela, revela o povo, revela o que há, que pode ser dito a respeito de várias camadas do povo, porque cada diretor, cada produtor tem seu gosto, seu interesse. Ele faz filmes que refletem a sua mentalidade, o seu conhecimento, o ambiente que ele frequenta. Então, há uma riqueza enorme de assuntos que podem ser desenvolvidos. E o cinema ganha do teatro nesse ponto, porque ele mostra com facilidade tudo aquilo que está acontecendo no momento. E o teatro, se nós voltarmos aos clássicos de 5.000 anos antes de Cristo, tudo o que acontecia era contado fora de cena. Então, nas peças clássicas, a gente tem a sensação que todos eram muito bem educados. Quem matava, matava lá fora, ninguém via. O filho matava a mãe, isso só era contado. O outro morria assassinado, mas só era contado. E o cinema veio para mostrar tudo. E hoje em dia, cada vez mais se mostra tudo mesmo. Há quem concorde e quem não. Mas é um direito do cinema, que contra ele ninguém pode ir. O cinema é a arte por excelência do século XX. Foi a arte do século XX. A arte que se revelou para o homem do século XX. O homem comum ia numa sala de cinema e aprendia com aquilo que estava na tela. E ele deixava coisas que futuramente o cineasta usava a resposta dessas pessoas que assistiam. Você pega o seguinte, o que é que pode ter sido, o que é que de representativo fez a pintura no século XX? Ela continuou a pintura de séculos anteriores, porque ela não era aquilo que poderia ser por excelência expressar-se no século XX. Com a música você vai ver a mesma coisa. A música brigou, tornou-se atonal, tornou-se inclusive eletrônica, bem de século XX, eletrônica, mas ela nunca foi representativa do século XX. Tem coisas excelentes, né? Claro, tem coisas que a gente diz só podia ser dentro do século XX, mas ela também não foi representativa. O século XX teve duas artes representativas porque eles tinham coisas novas. Foi o cinema e a arquitetura. O cinema tinha uma coisa que nunca tinha existido antes, que chamava-se câmara. E depois tinha uma outra coisa que chamava-se moviola. Então você contava de um jeito e reproduzia de outro. E a arquitetura teve a sorte de ter o concreto, que possibilitou isso que está aqui ao nosso redor. Coisa que era nenhuma catedral grega, nenhuma catedral do século 1000 até 1300, né? Da Idade Média, ela poderia, eles queriam fazer alguma coisa parecida com esses prédios que nos circundam, só que eles não tinham o concreto. Então são as únicas duas artes que realmente falaram para o homem do século XX. A partir de 1950, lentamente ou mais rapidamente do que eu gostaria, a televisão está fazendo isso por nós. Mas o cinema foi a arte do homem do século XX. Foi lá que ele fez tudo. Eu aprendi, inclusive, geografia, história, uma série de ciências, assistindo cinema. Até isso. Esquece o resto que possa ser o que espiritualmente o cinema me serviu como ponto de referência.